Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que dizem os padres da igreja sobre este versículo é o que nós vamos ver depois da vinheta. Antes de eu entrar no mérito da interpretação dos padres da igreja, se faz necessário fazer uma reflexão sobre a igreja romana. Qual é o seu entendimento deste versículo? E como este versículo sustenta o papado e quais os problemas que eventualmente ele trouxe e traz para a igreja romana. Muito bem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Então, este versículo já está presente nas obras do padre Leonel Franca, do padre Júlio Maria de Manhumirim, ou melhor, padre Júlio de Lombaerde, e tantos outros apologistas da Igreja Romana do passado e também do presente. Este versículo está presente nos debates, nas disputas, seja na internet, seja fora dela. Está presente nos livros de ontem e de hoje. É o versículo-chave para sustentar a autoridade petrina. Este versículo, aliás, ele é a base para sustentar a jurisdição universal do bispo de Roma e também é usado para sustentar o falso dogma da infalibilidade papal. E quando os debatedores, os apologistas, citam este versículo, logo também citam a autoridade de Agostinho para corroborar o versículo. Ora, citam Agostinho, Jerônimo e até mesmo Cipriano, bispo de Cartago. E citam esses autores como se eles fossem a totalidade dos padres da igreja, como se isso fosse o consenso unânime. Ora, sabendo que o consenso unânime dos padres é um dogma. O consenso unânime dos padres da igreja não se discute. Você aceita e pronto. Ou você aceita ou você está fora da igreja. Mas será que essa interpretação de que Pedro é a pedra, que Pedro é a rocha que sustenta a igreja, será que ele encontra apoio em todos os padres? Será que é unânime a interpretação dos padres da igreja sobre ser Pedro a pedra da igreja? Nós vamos ver isso. Então, São João Crisóstomo interpreta: e eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, isto é, sobre a fé de sua confissão. São João Crisóstomo, nas homilias sobre São Mateus, homilia de número 54. Portanto, sobre essa pedra da confissão está edificada a igreja. Santo Hilário de Poitiers, livro 6, parágrafo 36, no Tratado sobre a Santíssima Trindade. E este livro, como existe em português, pela editora Paulo, se você tem, você pode consultar. Está lá no parágrafo 36. No final do parágrafo 36 você encontra essa frase. Então, se você tem, vai lá e leia por si mesmo, já que existe essa obra em português. Orígenes, Ambrósio, Epifânio, Gregório de Nícia, Teodoreto de Ciro, eles falam que é a confissão de Pedro que é a pedra e não a pessoa de Pedro. E antes que alguém venha me atacar porque estou me baseando no que vou dizer agora, mas o
padre está buscando uma autoridade protestante. O jornal, Sim Sim, Não Não, que era publicado em português aqui no Brasil, uma versão italiana, Sì Sì, No No, que era um jornal efrevista, tinha por lema: não importa quem o disse, mas o que foi dito. Tá? O que é dito é muito mais importante. Philippe Schaff, que foi um eminente patrólogo, Philippe Schaff, ele disse que existem 44 padres contra 17. 44 padres da igreja interpretaram que a pedra ou é a confissão de Pedro ou a fé de Pedro, contra 17 que afirmaram ser a pedra o próprio Pedro. Então não existe consenso unânime dos padres. A interpretação majoritária é que a confissão, ou a fé de Pedro, é que é a rocha na qual está edificada a igreja, e não sobre o homem Pedro. Essa é a interpretação majoritária da igreja. Não é um consenso, mas é muito mais seguro você seguir a maioria dos padres. Certo? Então não há consenso. Philippe Schaff, ele procurou, estudou, ele era um eminente patrólogo, ele editou obras dos padres da igreja e é uma autoridade no assunto. Então, não importa quem o disse, mas o que foi dito. Se é um fato, deve ser aceito e pronto, não há discussão sobre fatos. Há um lema positivista que cabe muito bem agora. Contra fatos não há argumentos. Ora, ora, a interpretação de que Pedro é a pedra traz muito desconforto para a Igreja Romana nos dias atuais e até mesmo no passado. Veja bem, o Papa Libério, lá no século IV, ele assinou uma fórmula, não vou dizer heterodoxa, mas ele assinou ele subscreveu uma fórmula ambígua, dúbia, sobre a divindade de Cristo. Quem sustentou a igreja, quem foi Pedro naquela época, foi Santo Atanásio. Ele foi o verdadeiro Pedro porque ele foi a verdadeira pedra que sustentou a igreja naquela época com sua confissão, porque ele confessou que que o Cristo era o Filho de Deus vivo. Então a confissão de Pedro manteve a igreja em pé, em Atanásio, em Hilário de Poitiers, em Ósio de Córdoba e em tantos padres da igreja. Foi a fé de Pedro, a confissão de Pedro que manteve a igreja. Porque se dependesse dos sucessores de Pedro, como no caso do Libério, a igreja teria sucumbido. Mais tarde, ali pelos idos do século VII, surgiu a heresia monotelita, que diz que em Cristo há apenas uma operação, que em Cristo há apenas uma vontade, que é uma reedição do monofisismo de Eutiques. E se Cristo tem apenas a vontade divina, ele não tem a vontade humana, a nossa redenção, o nosso resgate não foi verdadeiro, porque aquilo que não foi assumido, como nos ensina São Gregório de Nazianzo, aquilo que não foi assumido por Cristo não pode ser resgatado, não pode ser redimido. Ora, se Cristo não tinha vontade humana, nossa vontade não foi resgatada. Fomos resgatados em parte, mas não no todo. Mas o homem não pode ser resgatado, o homem não pode ser resgatado numa parte, não em outra, porque o homem é um ser integral, não tem, a gente resgata o homem na sua natureza, na sua inteligência, no seu corpo, na sua alma, mas não na sua vontade. Então não adianta nada, ou se resgata tudo ou não se resgata nada. Então, portanto, Cristo tinha duas vontades, a humana e a divina
unidas na pessoa do Filho de Deus. Ponto. Isso é um fato. E o Papa Honório, ele endossou a heresia monotelita. Ele apoiou o patriarca Sérgio, que apoiava a heresia monotelita. Como pode Honório Papa ser Pedro? Como ele pode, como a pessoa dele sendo Pedro, segundo a interpretação latina, como ele pode ser a pedra que sustenta a igreja se ele caiu em heresia? Como um herege pode ser a pedra? Como um herege pode sustentar a igreja? E ainda na interpretação de São João, ou melhor, e ainda pegando o texto que eles interpretam, o texto de São João que eles interpretam, vai, confirma teus irmãos, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, confirma teus irmãos. Como é que um herege pode confirmar seus irmãos? Ora, que São Pedro pôde confirmar? Pôde. Mas dizer que todos os sucessores podem confirmar seus irmãos? Não é que a história, não é isso que a história nos mostra. Fora que tivemos outros papas hereges e escandalosos ao longo da história da Igreja Romana. Então isso traz uns grandes problemas. Já com o advento do Concílio Ecumênico Vaticano II, isso trouxe ainda mais problemas para a Igreja Romana. Por quê? Porque surgiram algumas divisões no seio da Igreja Romana. Os lefrevistas, não digo que eles se separaram da Igreja Romana, mas que eles mantiveram a doutrina da Igreja Romana, ou seja, o Vaticano II teve uma mudança no entendimento de várias doutrinas da Igreja Romana, de várias doutrinas, e até um novo entendimento litúrgico, coisa totalmente diferente. Houve uma mudança mesmo radical, tanto no Vaticano II como nas reformas litúrgicas. Então, sim, o Vaticano II, para o entendimento dos latinos anteriores ao Vaticano II, muita coisa herética. Por exemplo, o ecumenismo. Por quê? Porque a Igreja Romana era exclusivista. Prova disso é a encíclica Mortarium Animus de Pio XI, que condena o ecumenismo. Já o Vaticano II se abre para o ecumenismo como o documento Unitatis Redintegratio. Então, se você pegar os dois documentos, são documentos diferentes. São documentos que falam de uma coisa que é o ecumenismo, um aprova e outro desaprova. Como é que os dois documentos podem ser verdadeiros sob a mesma relação, se eles se mutuamente se excluem? Deixo aí a pergunta para quem pertence à Igreja Romana pós-conciliar. Muito bem. Aí, os chamados lefrevistas ou lefrevianos, que eles deram continuidade à igreja, ou seja, eles não aceitaram certas coisas do Vaticano II. Não aceitaram, não engolem, porque eles viram que o Vaticano II contradiz os papas anteriores ao Vaticano II, toda a documentação da Igreja Romana e tudo mais. Então eles quiseram permanecer aquilo que eles aprenderam. O próprio Marcel Lefebvre, ele dizia assim que, aqui, citando São Paulo, aquilo que recebi eu vos transmiti, ou seja, eu não estou mudando nada, estou sendo fiel à tradição. Esse era o pensamento de Dom Marcel Lefebvre e dos seus seguidores. Muito bem. Então a Igreja Romana, no Vaticano II, teve uma ruptura. E neste caso, chamar os discípulos de Dom Marcel Lefebvre de cismáticos ou de pessoas que traíram a fé ou que se separaram, isso é ridículo, porque
o novo não é o novo não é Dom Marcel. Não foi Dom Marcel que se separou. Foi o Vaticano que se tornou uma nova igreja, mudando aspectos aspectos assim que não dava para ser mudado. Ela mudou aspectos, ela mudou aspectos assim principais, aspectos importantes que não poderiam ser mudados, que é o caso do ecumenismo, o caso da liturgia e tudo mais. Então esse foi um dos problemas, assim, como é que Dom Marcel, que é um bispo, ele está com a fé verdadeira e o Papa, com seu ecumenismo e com sua missa protestantizada, no caso Paulo VI e João Paulo II e Francisco, Bento XVI ainda levantou a excomunhão dos bispos lefebvrianos. Mas como é que, por exemplo, João Paulo II, que excomungou Dom Marcel Lefebvre, e Paulo VI, que reformou a missa, como é que eles têm a fé de Pedro? Como é que eles são a rocha da igreja? Como é que eles sustentam a igreja se o próprio Marcel Lefebvre percebeu que eles estavam destruindo a igreja romana? Então essa interpretação de que a pedra é Pedro, ela é problemática. Ela é problemática. Como é que Pedro Pedro, se a interpretação desses 17 padres, e se essa interpretação que os latinos dão, que Pedro é a rocha que sustenta a igreja, essa interpretação não se sustenta. Por quê? Se ela se sustentasse, Dom Marcel Lefebvre deveria aceitar as reformas litúrgicas. Dom Marcel Lefebvre deveria aceitar o liberalismo. Dom Marcel Lefebvre e os lefebvrianos deveriam aceitar o ecumenismo. Mas como é que Pedro pode edificar a igreja sendo ecumenista, destruindo uma liturgia, no caso, uma liturgia antiga, tá? E não estou falando nem das reformas de Pio V, mas a estrutura da missa romana basicamente é a mesma de todas as igrejas orientais. Como é que o Papa pode, pode ser a rocha que sustenta a igreja? Como é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a pessoa de Pedro e seus sucessores? Isso não bate pelo pensamento, pelo pensamento dessa interpretação de que Pedro é a pedra. Isso não bate com a história. Muito bem. Ainda tem um problema dos sede vacantistas. Os sede vacantistas dizem que desde Pio XII não tem papa. Então a igreja romana ela já está há mais de meio século sem papa, segundo os sede vacantistas. Ora, mas o papa para a igreja romana, o papa é uma figura central. O papa é a figura, é aquela figura que não pode faltar, é a figura da qual você não pode prescindir. Sem Papa não existe igreja, porque é o Papa, segundo a interpretação de que Pedro é a rocha, na qual a igreja está edificada, então Pedro não pode faltar. Ele é o elemento necessário. Pedro não pode faltar. Pedro, neste caso, é necessário e não contingente. Contingente pode ser um fiel da igreja romana que pode virar protestante, muçulmano, budista, agnóstico ou ateu. Um padre também não é necessário.
Ele pode abandonar a batina, pode perder a fé. Um bispo também não é necessário e nem cardeais são necessários, porque, segundo a interpretação de que Pedro é a pessoa ou o sucessor de Pedro, então Pedro é necessário, ele não é contingente. Ora, se Pedro é necessário, como é que a cátedra de Pedro, segundo os sedvacantistas, está a cátedra está vazia por mais de meio século? Como se explica isso? Porque, segundo essa interpretação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, mas a igreja está edificada, segundo essa interpretação, a igreja está edificada em Pedro, mas Pedro não mais ocupa a sede. Quem está ocupando a sede são ladrões, são usurpadores, segundo os sedvacantistas. Ora, e aí os sedvacantistas eles fazem toda uma escolástica, toda uma ginástica mental para explicar que o Papa não é Papa, que um Papa herege não pode ser Papa, enfim, que a sede está vacante, que eles estão esperando o Papa. Mas como é que a sede pode ficar vacante? Se Pedro é a figura central, se não pode se prescindir da figura de Pedro? Bom, deixo essas perguntas, não vou responder, porque não cabe a mim responder, uma vez que não sou pertencente a essa instituição. Eu só quis trazer essas reflexões para os membros da Igreja Latina. Eu fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem, deem o hype, se aparecer o hype para vocês. Faço o convite de se tornarem membros do canal, caso gostem do meu trabalho, isso vai ajudar bastante. Tem vídeos exclusivos para os membros e tenho consciência que este vídeo vai desagradar muitas pessoas, mas o meu compromisso não é para agradar A, B ou C, mas com a verdade. E sei que pode haver muitas quedas no número de inscritos, mas que a verdade prevaleça, que a verdade cresça e que eu diminua, que Cristo cresça e eu diminua, como disse São João Batista, e Cristo é a verdade suprema. Fico por aqui e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.